Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula do nosso curso Entendendo as Escrituras. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os sentidos da Escritura. Se você não assistiu à primeira aula e também não assistiu à segunda aula, recomendamos que você volte aí e assista a essas duas aulas, porque elas são importantes e nós iremos pressupor que você assistiu para que você possa entender o que nós vamos falar na aula de hoje. Todo mundo já se deparou em algum momento, quando vai ler um texto da Sagrada Escritura, e olha para o texto e se pergunta assim, mas como eu posso interpretar esse texto? Tem aquela passagem clássica dos Atos dos Apóstolos, que um eunuco está lendo um texto sagrado, um texto do Antigo Testamento, e Filipe, o apóstolo, ele se aproxima desse eunuco e ele pergunta para o eunuco, você está entendendo o que você está lendo? Ele, não, eu não entendo porque não tem quem me explique. Certamente esse eunuco já, né, por saber ler, ele leu outros textos que não somente o texto da Escritura, e sabia interpretar os outros textos. Por que ele não sabia interpretar o texto da Escritura? Porque nos parece já por essa passagem, pela nossa própria experiência pessoal, que quando nós vamos ler o texto da Escritura exige de nós uma disposição diferenciada. Nós vamos ler o texto da Escritura da mesma maneira como nós lemos um texto de notícia de jornal, como qualquer bula de remédio, por exemplo. Nós sabemos que exige de nós uma disposição diferente e, ao exigir essa disposição diferente, também exige de nós uma certa noção de que talvez a Escritura possua sentidos e não apenas um sentido. E essa foi uma das perguntas que todos os grandes teólogos da igreja se fizeram e foram, ao longo dos tempos, percebendo que a Escritura ela se funda num fato, num evento histórico, seja esse evento uma história sendo narrada, seja alguém que está cantando alguma coisa, como no livro dos Salmos, por exemplo, mas sempre tem um sentido histórico literário. Temos um sentido literal, e esse primeiro sentido é que Deus, ao se revelar, como nós já falamos nas aulas anteriores, ele se revela e se comunica com as palavras. Deus fala através, por exemplo, dos oráculos, Deus fala, mas Deus também ele se revela nas coisas, nos eventos históricos. Então, quando nós acessamos o texto sagrado, não nos basta saber o que, por exemplo, um profeta disse e, tendo dito, nós sabemos o que Deus disse. Mas que quando Deus se revela, ele também se revela nas coisas. Deus fala, né, através das coisas, ele exprime aquilo que ele quer revelar através das coisas e através das palavras. Isso mostra para nós, então, que há uma certa diferença quando nós abordamos qualquer outro tipo de texto, porque algum autor qualquer pode escrever de uma forma muito bela, muito bem escrita, mas ele mesmo pode não acreditar naquilo que ele está dizendo e aquilo não revele nada da vida dele, ou é um exercício de imaginação. O texto sagrado não é um exercício de imaginação, ele é um exercício de revelação, né? Ele é algo que Deus está comunicando e se comunica através das palavras escritas e faladas ao longo de toda a Escritura, mas através também dos eventos históricos que acontecem. Então, quando nós olhamos para o texto e vemos assim, que Deus falou isso, que nosso Senhor Jesus Cristo disse aquilo, nós percebemos automaticamente que essas palavras que Jesus disse são sinais, esses sinais possuem significados e eles têm um referente. Essa é a forma da linguagem. E quando Jesus fala, ele ensina algo, nós devemos fazer um movimento para acessar esse referente. Tem uma passagem do Evangelho, lá no Evangelho de Mateus, que Jesus pergunta para os discípulos o que dizem os homens ser o filho do homem. E muitos dizem que as pessoas estão dizendo por aí que é Jeremias, que é Isaías, que é Elias, que é algum dos profetas. Ele pergunta para os discípulos, né? E vocês aqui? O que vocês dizem ser o Filho do Homem? Aí Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? O Filho do Homem é você, né? É o Senhor Jesus. Muito bem. A resposta de Jesus ela é um tanto interessante. Por quê? Porque ele diz assim, Pedro, não foi
nem a carne e nem o sangue que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. E aqui a gente pode olhar, por exemplo, para uma inspiração. A gente já falou de inspiração na primeira aula, corre lá e vê. Mas também aqui a gente pode perceber que Pedro teve uma capacidade de contemplação daquilo que ele expressou. Que aquilo que ele falou, como nós podemos falar hoje, né? Se perguntar para nós quem é Jesus, nós diremos, Jesus é o Filho de Deus, é o Filho do Deus vivo, é nosso Senhor. Mas a pergunta fundamental é, você contemplou, você viu esta realidade que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é nosso Senhor? Ou isso é apenas palavra que você ouviu da Escritura, que você escutou na igreja e está reproduzindo? Se você não viu a realidade, o referente, você não vai saber o significado real daquilo. E essas palavras serão só palavras. E quando Jesus traz essa interpretação interessante, quando ele fala da interpretação da fala de Pedro, ele diz o seguinte, que por detrás de todas as palavras, e não só das palavras, mas das coisas ditas no Evangelho, existe uma realidade. E é esta realidade que Deus quer comunicar às pessoas. Mas, para que eu possa acessar aquilo que está por detrás, talvez a intenção, talvez o motivo, talvez a forma como a causa formal da revelação, a gente já falou isso na segunda e na primeira aula, nós precisamos observar os sentidos da Escritura, observar as formas como a Escritura podem direcionar a nossa vida. Vamos pegar aqui 3 pontos importantes. Deus, quando quer se revelar, ele vem até o ser humano, ele se comunica ao ser humano, já falamos isso na segunda aula, quer estabelecer com o ser humano uma relação e quer salvar o ser humano. Muito bem. Primeiro pressuposto para a salvação humana é a fé. Deus vai salvar as pessoas e precisamos que o ser humano tenha um ato de fé. Então a Escritura precisa mover a inteligência das pessoas para que esta inteligência veja isso mesmo, a inteligência veja uma verdade que está sendo revelada ali e creia e faça um ato de fé. Esse ato de fé, por sua vez, move a vontade das pessoas, move a vontade do crente, daquele que acredita, e a vontade faz com que o sujeito que acredite mova-se para um ato de amor. Então ele ame. Ao fazer isso, o ser humano espera a salvação. Ele espera que a fé, o movimento da graça, que move a inteligência para a fé, que move a vontade para o amor, possa salvá-lo. E aí desenvolve a virtude da esperança. Então a gente percebe que a Escritura manifesta para nós o movimento de revelação daquilo que Deus é, daquilo que Deus quer e por aí vai, da ordem divina das coisas. Mas ele move também na subjetividade, no sujeito que está recebendo essa revelação, para que ele se adeque a esta revelação e se torne um com Deus, para que eles sejam um como nós somos um, diz Jesus no Evangelho. Então, nós montamos o sentido das Escrituras em cima dessa questão das 3 virtudes teologais. Só que é o seguinte, não dá para nós pegarmos o texto sagrado sem sabermos a significação real do texto, sem saber qual que era a intenção inicial do autor que está escrevendo, que é uma intenção imediata. Nós vimos isso, a dupla autoria do texto. O autor tem as suas faculdades próprias, ele está enxergando aquilo que ele está vendo ali agora, e ele quer transmitir isso agora, para resolver um problema agora, para resolver um problema de fé, dependendo, por exemplo, nas cartas de São Paulo, quer transmitir algo ali agora, um ensinamento direto para resolver um problema específico na história.
E esse é o primeiro sentido que nós precisamos desenvolver. Quando nós vamos ler o texto sagrado, ele tem um contato com a história real do povo de Deus. Então ele tem um sentido literal. Então nós precisamos entender o significado das palavras. Quando a gente traduz um texto para nosso idioma, o significado que é da palavra no nosso idioma, ele tem uma acepção diferente do idioma original. E isso causa muita confusão. Então a gente precisa saber as palavras, a gente precisa entender as expressões. Vamos entender essas expressões. O que o autor quis dizer com isso aqui? Né? Para resolver uma situação específica, o seu contexto histórico, eu vou saber o que cada expressão significa. Isso tudo precisa estar bem amparado naquela ideia inicial de que o autor sagrado é o autor instrumental, ele é o autor material do texto, e essa materialidade do texto é fundamental até mesmo para a gente entender a formalidade do texto da autoria divina. Então eu preciso entender isso, eu preciso estudar isso. Nós iremos falar mais à frente, né, em próximas aulas, sobre a questão dos métodos. Né? Nós estamos falando dos sentidos aqui, depois nós vamos falar dos métodos, que também são muito importantes. Então, quando eu olho esse texto aqui, eu digo o seguinte: eu preciso olhar o texto literal, eu preciso olhar o histórico, né, a parte histórica do texto, para poder interpretar da melhor maneira possível. Mas isto não significa que tudo que está escrito ali deva ser interpretado literalmente. Mas também não significa que nada seja literal, que nada seja histórico. Uma aluna nossa aqui fez uma pergunta essa semana, baseada numa fala de uma outra pessoa, que disse que a Sagrada Escritura a palavra é: a Sagrada Escritura é metáfora. Essa frase está errada. Por quê? Porque se a gente disser que a Sagrada Escritura é metáfora, nós estamos dizendo que tudo que está escrito na Escritura não tem nada a ver com o contexto histórico, com algo literal que está sendo narrado. Se a gente disser assim, a Escritura pode ser interpretada em muitos pontos por meio de uma metáfora, nós estamos avançando para um outro sentido da Escritura, que, aqui é importante, grave isso, todos os sentidos posteriores, que nós vamos chamar de sentidos espirituais, contrapondo sentido literal com sentidos espirituais, todos os sentidos espirituais precisam estar ancorados, precisam estar firmes no sentido literal. Eu não posso interpretar um texto da Escritura sem saber o que está acontecendo na história. O que significa isso no contexto histórico da Escritura? Eu não posso, porque eu vou interpretar errado. Eu não vou saber o que está sendo dito ali pelo autor. E, consequentemente, eu não vou conseguir acessar essa camada de trás que eu disse ao comentar aquela passagem do Evangelho de Mateus, que Pedro diz que Jesus é o Cristo de Deus. Então eu preciso entender as realidades históricas para poder entender os mistérios que estão atrás e que são transmitidos com essas realidades históricas. Isso é importante. Então, nós percebemos que o texto da Escritura tem que ser levado em conta a parte histórica e literal, porque senão a gente não vai conseguir entender o mistério que está sendo transmitido ali. Por que tem que ser feito isso? Porque existe uma dupla autoria. E nós já falamos isso nas aulas anteriores. Mas nós não podemos tratar o texto da Escritura só como um livro de história. Por quê? Porque senão não é o texto da Escritura. Se Deus quer se revelar e a revelação divina ela acontece na história, eu preciso olhar a história do texto. Aquilo que está sendo narrado, as expressões, as palavras, o conhecimento da época e por aí vai. Mas como é o próprio Deus eterno que está se revelando, tem algo de perene naquela transmissão ali e eu só consigo acessar tirando as camadas do texto para perceber os mistérios que estão ali por detrás. E aí entram os sentidos espirituais. Os sentidos espirituais, como eu já disse para vocês, eles estarão ancorados dentro do movimento que Deus quer provocar nas pessoas. Então, quando Deus se revela, e ele tem um sentido histórico, né, que a gente precisa olhar ali, e nós vamos fazer a escavação dos sentidos, o primeiro sentido que a gente observa é o sentido alegórico. Né?
A gente poderia dizer assim, o sentido metafórico? Poderia. Mas o que o sentido alegórico traz para nós? Ele diz o seguinte, ó, alguns acontecimentos, algumas personagens, alguns eventos que estão sendo narrados na Escritura, eles possuem um significado para além deles mesmos. Porque Deus se comunica com as coisas e não só com palavras. Então, quando Deus fala assim, Jesus é o meu filho muito amado, é óbvio que a gente entende muito bem isso e nós vamos escavando os sentidos e chegamos à Santíssima Trindade. Mas quando Deus faz alguma coisa, por exemplo, faz ali a abertura do Mar Vermelho, Deus fazendo aquilo, ele quer transmitir não só que o povo foi libertado, mas um significado que está por detrás ali. Talvez de prefiguração, por exemplo. Então, o movimento desse sentido alegórico faz com que nós percebamos as verdades que estão no texto e verdades perenes, que não passam, que são eternas, que são transmitidas justamente porque é Deus transmitindo o que Ele é. E qual que é o movimento que essa transmissão de verdades acessadas por meio do sentido alegórico, o movimento é o movimento da fé. Eu creio, é o movimento de crer e desenvolve em nós a virtude da fé. A virtude da fé é desenvolvida por meio desse sentido alegórico. Então, quando as pessoas lêem um texto da Escritura e não faz esse movimento do sentido espiritual, você pode ver que a leitura, por exemplo, das pessoas que não têm fé é esse tipo de leitura. É a leitura historicista da Bíblia, né, e não fazem esse movimento para o sentido alegórico e, consequentemente, não irão perceber as verdades que estão ali embutidas naquele texto e também não irão perceber que, no fundo, Deus quer transmitir algo para que você veja essa verdade revelada e você creia. É o movimento da inteligência que nós falamos. O segundo sentido, se eu creio, ele pressupõe primeiro, né? Se eu creio, eu percebo que algumas ações estão em conformidade com a verdade, né, que eu estou vendo, que eu agora estou crendo, e que outras não estão. E eu percebo que, dentro dos relatos históricos, o próprio povo de Israel fazia isto, fazia coisas que estavam contrárias à lei aqui é a verdade nesse caso, e coisas que estavam em conformidade com a verdade, com a lei. Então, esse sentido me faz com que eu afaste dos meus vícios, dos meus pecados, do mal, e procure fortalecer as minhas virtudes, procure fortalecer a minha vida interior. E o movimento que faz nas pessoas é o movimento do fazer. Por quê? Porque o sentido moral, que é esse segundo sentido, ele está muito ligado à prática da pessoa. O primeiro é o sentido da fé, do crer, do entendimento. O segundo é o sentido da ação moral. E ele é coroado, ele é aperfeiçoado pela virtude da caridade, né, que é o movimento da vontade em direção à verdade crida e às pessoas. E por fim, o terceiro sentido é o sentido anagógico, que é o sentido que faz com que nós percebamos que por detrás dos eventos históricos, por detrás do ato de crer e do ato de amar, nós temos o que esperar, que Deus está revelando não só coisas para que nós façamos aqui e verdades que nós precisamos crer, mas revelando a vida futura no céu, a felicidade, a beatitude. Então, nós vemos a glória celeste por meio desse sentido. Não só nos textos que falam do fim dos tempos, os textos apocalípticos, nada disso, mas em todos os textos nós podemos fazer a pergunta, as perguntas fundamentais, né? O que o texto está dizendo? Aí é o sentido literal. O que o texto quer que eu creia? O sentido alegórico. O que o texto quer que eu faça? O sentido moral. E o que o texto quer que eu espere no sentido de esperança da vida futura? Então, o foco desse movimento no sentido anagógico é o movimento de esperar, né, da esperança, e a virtude desenvolvida é esta mesma, a virtude da esperança. Então, quando nós vamos ler o texto, nós vamos ter essas coisas na cabeça, esses sentidos na cabeça. Obviamente, nós não estamos falando de método ainda, nós vamos falar nas próximas aulas sobre os métodos de interpretação, mas esses sentidos aqui são fundamentais, porque sem eles
nós iremos abordar o texto só como algo historicista, ou só como uma metáfora que, veja bem, não é isso que Jesus quis dizer, ele estava, na verdade, se referindo a... E o texto não está dizendo essa, na verdade, está se referindo. Então a gente precisa ser fiel à letra do texto, né? Daí o sentido literal de litera, no latim de letra, e da história sendo narrada no texto, tá? Obviamente, depois nós vamos ver a respeito, por exemplo, dos gêneros literários, e isso vai fazer com que nós percebamos que a forma como nós tratamos o sentido literário e os sentidos espirituais tem a ver também com os gêneros literários, mas isso será para uma próxima aula. Se você gostou dessa aula, convido você a curtir essa aula, a se inscrever aí no canal, tocar o sininho para as notificações das nossas próximas aulas e compartilhar para que as pessoas também possam fazer parte do nosso curso aqui. Estamos apenas começando e não temos data para terminar. Então, um abraço, fique com Deus e até a próxima aula.